Amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, como é bom nós estarmos aqui mais uma vez, para deixarmos a palavra de Deus formar o nosso coração, segundo o querer, segundo a vontade, a promessa que Cristo tem para cada um de nós. Talvez você, enquanto escutava o Evangelho, talvez você deve ter falado: nossa, o padre está bravo hoje. O padre não está bravo. Na verdade é o Senhor Jesus mesmo que está denunciando as interpretações incorretas ou limitadas da religião naquela época. Isso nos mostra, o Evangelho de hoje, que as pessoas estão acostumadas muito com Jesus light, um Jesus mamão com açúcar. Muitas pessoas querem ir à igreja e só escutar aquilo que lhes agrada, mas isso não é Evangelho de Cristo. O Senhor, como aquele que é o Messias enviado ao povo de Israel, é aquele que veio ensinar o povo a amar a Deus. E o processo do ensino implica correção, implica aprendizagem. Quando nós vamos fazer, por exemplo, resolver um problema matemático, me lembro quando estava no ensino fundamental, equação do segundo grau ou de primeiro grau, às vezes nós erramos. O erro faz parte do processo. Mas aí tem que ter um professor ali que nos corrija e nos ensine por que nós erramos, porque o resultado não foi justo. Jesus é assim. Então, se a pessoa ela vai à igreja querendo ouvir somente aquilo que ela acha que é correto, ela está no lugar errado. Nós devemos ir à igreja para escutar aquilo que o Senhor diz para nós. Então a igreja é o lugar que eu vou para me sentir bem? Em primeiro momento não, porque a fé não se baseia em emoções. A fé ela é convicção, ela é adesão de vida, ela é decisão por Cristo. Claro, eu posso também me sentir bem, mas esse não é o primeiro motivo. Eu vou à igreja e venho à igreja para acolher a verdade que Deus me apresenta por meio de sua palavra, tal como anunciado pela igreja. A fé, amados irmãos, não é sentir. Às vezes as pessoas vão na igreja e falam assim: nossa, eu senti um arrepio. Isso não é fé, isso é arrepio. Eu fui à igreja e eu chorei. Isso não é fé, isso é emoção. E às vezes, por causa da influência de certas denominações cristãs, que não têm a tradição teológica muito profunda e usam a Bíblia para justificar seus posicionamentos teológicos, isso também acaba entrando na mentalidade de muitos católicos. A fé muitas vezes você não vai sentir nada, e a fé realmente não é sentir, porque a fé vai para além do sentir, ela transcende essas coisas. São Tomás de Aquino, quando ele escreveu o tão sublime sacramento, que nós sempre cantamos quando adoramos a Eucaristia, ele fala que vem a fé os sentidos completar. Então quando nós estamos na igreja, nós devemos abrir a nossa inteligência para acolher a verdade da palavra de Deus. Então, para ter fé, é preciso usar a cabeça, é preciso usar a inteligência. Se eu digo que eu sigo Jesus, mas eu não uso a minha razão, se a palavra de Cristo não me leva a pensar criticamente a minha vida e a realidade, olha, eu vou abandonar o Senhor na primeira oportunidade que Ele me apresentar a sua cruz. Isso aconteceu com Jesus? Enquanto Jesus estava fazendo os milagres, enquanto Ele estava falando de coisa bonita, de felicidade, as multidões seguiam Jesus. Quando Ele falou que o Filho do Homem ia ser rejeitado, crucificado, humilhado, o que aconteceu com as multidões? Foram embora. Teve um momento de crise, em que Jesus teve que falar para os discípulos: olha, vocês querem ir embora também? Aí Pedro, representando a igreja, falou: Senhor, a quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. E aqui existe uma tentação muito grande na vida de nossas paróquias, de nossas comunidades, na vida de muitos católicos. Nós pensamos que uma paróquia boa é uma paróquia que está abarrotada de pessoas. Será que isso é verdade? Ou uma paróquia realmente cristã evangelizada pode ter quantidade, mas antes ela vai ter qualidade de vida espiritual. As pessoas que estão ali estão sabendo por que estão, porque seguem a Jesus, porque fizeram adesão pelo Senhor, porque nós podemos ter uma multidão nas nossas paróquias,
mas pessoas que estão ali por motivos fúteis, ou motivos que no primeiro momento não devem ser condenados, porque são criancinhas na fé, mas que precisam avançar. O próprio apóstolo Paulo diz em uma situação: eu vos dei leite na fé, mas agora é necessário alimento mais sólido. E o que nós vemos com certos católicos? Tem certos católicos ficaram com a catequese de quando tinha 7, 8, 10 anos de idade. Ora, eu vos pergunto, esses católicos estão com 50, 60, 70 anos, 40 anos, eles são ainda crianças do ponto de vista biológico? Não, a barba cresceu, não é? Começaram a trabalhar, são adultos. Ora, se na vida existe um processo de crescimento, de amadurecimento, o porquê que isso também não se realiza na fé? Nós temos que evoluir, nós podemos crescer na fé, no seguimento do Senhor, no entendimento da palavra de Deus. Aí as pessoas falam assim: nossa padre, mas bem que eu gostaria, mas não tem ninguém aqui na minha paróquia, na minha comunidade que me ensina. Olha que a importância da missa na Rede Vida. Quantos padres que aqui estão catequizando você na sua casa? Às vezes você não tem missa todo mês aí, uma vez por mês. Em certas partes do Brasil, pessoas que nos acompanham são assim, e você pode aprender. Leia a palavra de Deus, escute com atenção da sua casa onde você estiver, e você vai desenvolver essa sabedoria do alto para amadurecer na fé. Sabe por quê? Se nós não amadurecermos na fé, nós católicos, qualquer um que pegar a Bíblia e colocar debaixo do braço, e começar a falar para nós passagens bonitas, para nos agradar, o falso pregador é sempre assim. Dizia Padre Antônio Vieira, um importante sermão da literatura portuguesa, o sermão da 60ª do Barroco. Ele colocava 2 pregadores, que tinham fama igual no reino de Portugal. O primeiro pregador é aquele que as pessoas saíam todas entristecidas, pensativas. Outro pregador, as pessoas saíam alegres. Ele falou assim no sermão: mas quem que seria o melhor pregador? Ele falou: o primeiro, porque gerou conversão. Falsos pregadores sempre falam aquilo que as pessoas querem escutar. E aí nós temos que avançar na fé, crescer na fé, sabe por quê? Porque aquilo que aconteceu na época de Jesus, continua a acontecer agora. O evangelho de hoje é sintomático nisso. Jesus se coloca contra a interpretação, não de todos, mas que algumas pessoas davam a palavra de Deus, esvaziando a palavra de Deus, manipulando a palavra do Senhor. Olha, Jesus é bem claro. Ele falou assim: olha, Moisés falou: honra teu pai e tua mãe. Está bem claro lá em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, está lá: honra teu pai e sua mãe. Mas aí os intérpretes da Sagrada Escritura, aqueles que pregavam, aqueles que ensinavam o povo, tentaram dar um jeitinho. Na palavra de Deus não tem jeitinho. Não deveria também ter esse maldito jeitinho que muitas vezes nós nos vangloriamos como brasileiros, para manipular as leis, para não sermos justos e cultivarmos a corrupção moral em muitos lugares, a começar das nossas casas, a começar das escolas de muitas famílias. É isso, esse jeitinho. Aí Jesus foi categórico, colocou de pau parar com isso. Onde a palavra diz que honra teu pai, se você dá uma parte para como consagrar o Senhor, você não precisa lá amparar o teu pai e a sua mãe. Que tipo de religião é essa? Agora, por que Jesus fez essa denúncia? Porque ele conhecia plenamente a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós escutamos inclusive o relato da criação na primeira leitura. Imagine que aquelas pessoas que não conheciam profundamente a Bíblia, ao receber esse tipo de interpretação, começaram a defender essas ideias. E quanta gente, hoje usando a Bíblia, usando a Sagrada Escritura, usa para manipular. Você que é católico, use o seu bom senso da fé. Deus não é mágico. Se nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, não vai ser um passe de mágica que Deus vai resolver. Sabe por quê? Porque seria como aquele pai, que o filho fez a coisa errada, e sempre vai limpar a sujeira do filho. O que aquele pai está fazendo com esse filho? Não está educando? Está construindo uma futura pessoa com muitos problemas de valores? Deus não faz mágica, Deus nos torna adultos, nos amadurece, nos faz assumir a nossa vida como é. Então aqui nos mostra, você na sua casa, você como católico, você pelo menos lê o evangelho todo dia, você que acompanha a missa aqui, você já faz essa passagem, mas não basta acompanhar a Santa Missa.
Leia esse evangelho. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. A palavra é alimento para a nossa vida. A palavra nos ajuda, amados irmãos, a ver a beleza da criação. Tomem cuidado com pregadores que veem pecado em tudo. Pessoas que colocam pesados fardos sobre as pessoas que elas mesmas não conseguem carregar. Isso não é de Jesus não é de Cristo. Se nós tivermos essa sensibilidade para a palavra de Deus, vivendo a palavra, nós seremos imagem de Deus. Sabe o que é a imagem de Deus aqui no livro da criação? É o mesmo termo que era usado para o ídolo. O autor está querendo dizer o seguinte, que a única imagem de Deus é o homem, quando o homem vive a palavra. Se a palavra não liberta, se a palavra não dá a consciência de fé, se as nossas homilias não ajudam as pessoas a viverem a fé de maneira evangelizadas, é hora de nós repensarmos nosso segmento, Senhor, porque na primeira oportunidade, quando nós formos decepcionados dentro da igreja, quando a gente não se agradar com um padre, quando a vida for difícil, nós abandonaremos, porque edificamos nosso seguimento em Jesus, em emoções e razões fúteis, não na palavra do Senhor que liberta e transforma. Sentados, diante dessa palavra que Jesus que nos chama à conversão, vamos pedir que Ele nos dê a inteligência da fé, a inteligência do entendimento das Escrituras. Cantemos. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.